aquela pergunta básica que todo mundo faz para nós. Como escalar uma loja para múltiplos 6 dígitos todos os meses tendo lucro? Cara, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que não devemos depender só de uma fonte de tráfego. Porque todo mundo fica só Facebook, principalmente. Então, eu acredito que a gente tem que ter várias fontes de tráfego, não depender só de uma. Eu também não acredito hoje em produto vencedor. Eu acho que você tem que trabalhar o LTV do cliente, essa questão de produto vencedor, que a venda termina ali quando o cliente faz a compra. Então, acho que é essa mentalidade que hoje as pessoas não têm. E o principal, que eu vejo também, que muita gente trava e deixa de conseguir vender 6 dígitos no mês, sabe o que é? As pessoas têm medo. As pessoas têm medo de investir. Cara, curioso isso. Olha... As pessoas têm medo de investir. Porque às vezes o cara está muito confortável. Já. Cara, eu olho para trás quando eu comecei e eu lembro que eu vendi ali 50, 60 mil por mês. E eu gastava tipo R$400 por dia, R$500 por dia no Facebook. Eu podia aumentar para 1.000, 1.500, mas eu tinha medo de não dar certo. E hoje, com o conhecimento que eu tenho, que eu adquiri, eu tenho certeza que eu podia gastar 4, 5 mil por dia, que eu fazia $1 milhão. Então, um dos motivos que eu acho que muita gente não fala, que as pessoas não chegam a 6 dígitos, além das coisas que a gente sabe, de ter vários canais de tráfego, construir a marca e tudo, mas as pessoas têm medo, porque elas se sentem inseguras para fazer o que tem que ser feito. Mas olha só, eu tinha essa crença. Inclusive, há uns 3 anos atrás, a gente morou 30 dias em Jurerê com uma galera do mercado digital, e eu nunca tinha botado mais de 2, 3 mil reais em tráfego. E, cara, eu já faturava super bem, tinha uma margem excelente. Aí sentou um cara do meu lado, que era eu, e ele olhou as campanhas, assim, tipo, tanto na Taboola quanto no Face, na época eu rodava os dois. Dele, por que você não tá escalando? Eu falei, eu tô escalando. Não, por que você não tá botando dinheiro? Eu falei, mas cara, eu tô rodando 3 mil por dia. Aí ele, por que você não tá botando 10? Eu ficava pensando, pô, mas se eu errar a mão no 10, eu vou perder 7 aqui. Daí ele falou, cara, você é louco? Você tá com, tipo, ROAS 5, 6, 7, ganhando um monte de dinheiro. Você acha que se aumentar o orçamento vai cair assim? E aí ele falou, deixa eu mexer nas tuas campanhas hoje. Ele falou, ele mesmo aumentou. No outro dia de manhã ele já sentou, viu que tava bom, aumentou de novo. Eu sei que assim, eu saí de lá em praticamente 15 dias botando mais 10 mil por dia. Eu nunca tinha faturado tanto. E aí, por que eu não colocava aquilo? Primeiro, eu não tinha talvez certeza do que eu tava fazendo. Insegurança, medo. Insegurança, óbvio. E segundo, era muito problema também até de eu ficar pensando, cara, e se der errado, será que eu não vou perder tanta grana? Mas daí veio o outro lado. E se desse certo? E se mantivesse apenas o que tava rodando? Cara, tipo, eu saí de lá faturando 3 vezes mais do que eu entrei. E não porque eu achei um produto novo, simplesmente porque eu resolvi escalar o que estava dando certo. Então eu vi que realmente isso é uma crença. Mas óbvio, não é o único ponto. E não, aí, realmente, para chegar nos 6 dígitos, eu vi que assim, realmente, naquela época, inclusive também, a fonte de tráfego alternativa ao Facebook, que foi a Taboola, potencializou a ideia do cliente voltar para minha loja, porque eu já tinha uma loja também há 2 anos, então o cara tornava a comprar. E como tu falou, realmente a crença de tá dando certo, cara, tem que ter uma arriscadinha um pouquinho maior e tudo mais. Por isso que eu sempre falo pra galera, cara, trate como um negócio, tenha caixa, tenha sustentabilidade, porque, pô, às vezes no momento ideal, se você não tem ali 30, 10, 15, 20 mil e tá dando muito bom, tenha certeza, alguém vai copiar aquilo e vai botar 10 vezes mais dinheiro que você. Vai te engolir. E vai te engolir. O mercado vai ser, literalmente assim, vai ser dele e não teu porque você perdeu o time. E uma coisa também que eu vejo, em escala principalmente, que é quando as pessoas querem chegar nos 6 dígitos, as pessoas, elas se preocupam em diminuir o CPA. Não existe isso. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ficar claro para a galera. Estou vendendo aqui iPhone. Então, meu CPA máximo aqui, que eu posso pagar nesse iPhone, um exemplo, é R$50. Se eu estou botando dinheiro e meu CPA está em R$30, tá errado. Eu tenho que botar dinheiro até bater o teto ali com R$50. Claro que eu vou tomar ações na campanha ali, otimizações para diminuir o meu CPA, mas enquanto não está batendo o meu teto, o que é o máximo que eu posso pagar, eu não estou escalando. Está errado. Então, eu estou deixando de ganhar dinheiro, estou deixando dinheiro na mesa. Então, as pessoas se preocupam em baixar o CPA em vez de bater o CPA máximo ali. Então, acho que isso é um erro muito grande das pessoas também. É que justamente eu acho que o mercado como um todo, ele aprendeu errado, né? Então, a pessoa, ela conta com a oferta direta e aí ela não tem nenhum mecanismo de funil. Então, no geral, ela não tem order bump, ela não tem upsell, ela não tem nada. E aí, então, eu preciso vender com R$30 para ganhar 20 com R$50 é minha margem total. Óbvio, isso é muito pequeno. Então, o que acontece? Toda vez que você tentar subir a tua escala, o teu leilão também sobe. Consequentemente, o teu custo vai subir.
Agora, pensa se você conseguisse aguentar os 50 tendo lucro, pô, aquela galera que tá naquela faixa dos 30 você vai engolir inteira. Então, igual tu falou, é sempre importante você conseguir aguentar um CPA mais caro, tendo margem, por quê? Porque o leilão em escala é mais pesado, justamente porque você tá batendo de frente com maiores. Só que igual tu disse, pô, se o cara aguenta um CPA médio de 50 e ele tá com 30, quer dizer, ele tem mais 20 de margem pra queimar pra ganhar ainda o lucro dele, que já era planejado, bota dinheiro, cara. Ah, mas minha margem é maior, ok, mas você não tem volume. Então, às vezes você fatura 30 mil no dia para ganhar R$1.000 de lucro. Você podia estar faturando 150 mil com 10 mil de lucro. Por quê? Porque você botou volume na parada. Então, é o que a gente falou antes. Às vezes é o medo, às vezes é a incerteza, é a inexperiência. Mas o mercado tá... Eu vejo que o mercado tá bem confuso em relação principalmente a como seguir os próximos passos para os registros. E, assim, bem simples. A gente já viu que alternar tráfego, ofertas novas, vários produtos dentro do próprio funil e recorrência. E tem um detalhe também que uma crença limitante que a gente tem também é de aumentar preço, de fazer teste de preço, porque isso faz diferença. Vou te dar um exemplo. Tem uma loja que, inclusive, você que faz o tráfego lá na Tabula pra gente, e a gente estava tendo muito checkout e não estava tendo venda. Qual a ação que a gente tomou? A gente aumentou o preço, para a percepção do cliente ser diferente. E começou a sair venda. Percepção de valor do produto, muito barato o produto é ruim. Então, exato. Aumenta o preço. Então, todo o mercado estava fazendo preço mais baixo. Cara, se vocês conhecem iPhone, ele não está preocupado se o S23, S22, que é concorrente, é 5 mil mais barato. Qual que é a percepção dele? Entregar o melhor produto. Se o preço dele for igual ao da Samsung, o cara que está do lado vai falar, peraí, mas será que é tão bom assim? Porque é barato. E a pessoa tem essa noção de tudo que é barato talvez não é tão bom. Tinha um cliente que ele tinha não só loja online, mas tinha uma loja física em Belo Horizonte, ele vendia smartwatch, né, porque a gente começou com o TikTok ali, a gente vendia muito. O pessoal começou a copiar, criativo, copiou a loja dele, depois começaram a vir comentários nos nossos anúncios falando que ele não entregava. E isso teve um impacto muito negativo, então a gente tem que tomar algumas ações. Mas como ele criou uma marca própria, a gente começou a gravar, por exemplo, que era criativo, que aparecia blusa, logo atrás, assim, coisas do tipo. Só que tem um detalhe também, ele trabalhava a experiência do cliente, a venda para ele não acabava ali. Então depois que ele vendia, ele tinha um suporte, vai chegar tal dia, o cliente sabia de quem estava comprando, sabia que não era qualquer um. Então isso fez uma grande diferença para ele continuar se mantendo ali, vendendo. Então vão acontecer cópias no mercado de dropship, infelizmente, só que é aquilo, né? Você tem que entender que a venda não acaba ali, porque você tem que fazer o seu cliente comprar de você de novo. Eu não acredito em produto vencedor, né? Produto vencedor ali, você acerta um produto, talvez, mas será que você já não poderia estar vendendo outro produto no nicho pet ali para quem já comprou de você? Então acho que as pessoas não preocupam muito com isso e na verdade, o que elas têm que entender? Que desse jeito elas não têm um negócio, não têm uma empresa, elas têm uma fonte de renda. E que vai vir um e vai copiar e muitas vezes vai fazer o produto, vai vender pela metade do preço e não vai nem entregar. Então fica desleal, na verdade. E tem um ponto bem importante, é que quando o pessoal liga principalmente com dropshipping, a tua fonte primária tanto de produto quanto de fornecedor é inicialmente o AliExpress e os fornecedores primários que tem ali, né? Qual que é a questão? Você vai lá e vai pegar a foto do fornecedor do AliExpress. Outras 300, 500 pessoas estão utilizando a mesma foto, o mesmo vídeo que ele forneceu. Então o que acontece? Se você foi o primeiro ou um dos primeiros a fazer aquilo, óbvio, você ganhou um monte de dinheiro igual você citou. O que o mercado faz? O mercado tem um monte de ferramenta hoje que espia lojas, espia criativos que estão em alta. A pessoa vai ver, cara, esse cara tá vendendo. Ele vai lá e te copia. Aí vem o segundo e te copia. Aí vem alguém que te copiou e não vai entregar e vai vender mais barato. Então, o que saturou? O que fez você perder dinheiro? Foi o produto? Não. Foi a oferta, obviamente a imagem, o texto e tudo mais, que começou a saturar dentro do mercado. Então, a culpa é totalmente sua, primeiro, de começou a vender, não ter mandado vir o produto, ter feito materiais novos todos os dias, e também ao ponto de que você precisa renovar aquilo com outras ofertas relacionadas. Mas segundo ponto também, cara, se você esperou tanto tempo para daí identificar que estava caindo, quer dizer, você deixou chegar nesse ponto de desconforto. Agora, qual que é a solução? O produto não vende mais? Não. Se você analisar, cara, a Polishop vende a mesma coisa há 10 anos. O que ela muda? Ela muda o mecanismo. Há 5 anos atrás, o emagrecimento era feito a partir do AB Shaper. Aí veio o vibrador do abdominal, que não faz o quê. Aí depois veio o creme e tal. A dor é a mesma, só foi mudando o produto. Então o que você tem que fazer agora? Se você vendeu a caminha
tal tipo, acha um outro modelo. Você já tem um público que gosta daquilo, que tem pet. Segundo ponto, começou a vender para aquele cara, sabe que ele tem cachorro? Vende outro produto para cachorro. É a única maneira do teu negócio perdurar. Do contrário, a galera vai te copiar e na venda direta vai saturar porque vai ter gente vendendo mais barato, vai ter gente que não vai entregar, vai ter gente que vai fazer coisa errada e, obviamente, isso vai saturar o teu mercado. Eu já ouvi o seguinte, por que o cliente compraria de mim e não compraria no AliExpress? Ou não compraria na Shopee, como fosse? Primeiro ponto, por mais que a pessoa conheça esses grandes marketplaces, existe a questão comodismo e anúncio. Então, às vezes, ela nem sabia que existia aquele produto, e ela recebe dentro do celular dela, no anúncio, ela está naquele momento dela, ela foi lá e comprou. Então, o fator descoberta, obviamente, é o primeiro ponto. Então, por que ela não compraria lá? Porque ela recebeu o anúncio teu primeiro e uma coisa que às vezes ela não estava esperando. Segundo ponto, por mais que o preço lá seja mais barato, as pessoas compram por confiabilidade. Então, existe, obviamente, cara, se você entrar no Mercado Livre, você vai achar um celular mais barato, que digamos que na iPlace, que foi onde eu comprei. Ah, mas por que você comprou na iPlace? Porque, cara, é uma revenda oficial da Apple, que estava no shopping da cidade que eu moro e que tem garantia dentro do que eu tô perto. Ah, mas se você comprasse no Mercado Livre também teria. Tudo bem. Mas eu não sei se foi remanufaturado, eu não sei se o produto é original. Por quê? Porque justamente existe uma série de fatores. Agora, se fosse um site que eu já comprei 2, 3, 4, 5 vezes, talvez eu confiaria. Então eu vejo que o fator confiança funciona disso. Ah, mas como que eu passo confiança? Primeira coisa que eu vejo que o mercado exige de confiança é, se você entrar no Reclame Aqui Agora, que é a principal fonte hoje de busca de reclamações, coloca Americanas, que é um dos maiores e-commerce do Brasil, a maior reclamação de todas delas é, não consigo contato com a loja, para troca, para devolução, para qualquer coisa. Então o primeiro ponto para você dar confiança é, o cliente tem que estar seguro que qualquer coisa ele vai achar você. Então tem que ter uma área de contato, tem que ter um formulário, para quê? Para que ele veja que qualquer coisa ele vai ter alguém para falar com ele e resolver o problema dele. Segundo ponto, a confiança ela influencia desde o anúncio até o checkout, que é o quê? Que a gente chama de UX, experiência do usuário. A cor, o layout, tudo tem que ser ligado, passando confiança. Ah, precisa ter uma loja super profissional? Não. Você precisa ter algo bonito que você, principalmente, compraria de si. Muita gente monta um monte de estrutura horrível e fala, ah, o cliente não compra. Você compraria? Você passaria o teu cartão de crédito naquilo? Então, cara, visual impacta totalmente no negócio. Cara, e terceiro ponto, você precisa, literalmente, ter produtos que passem esse tipo de credibilidade. Cara, você não pode lá pegar qualquer tipo de imagem e jogar, você não pode fazer um texto horrível, porque não tem como. O cliente ele percebe que aquilo talvez não é seguro. E sempre avalie por você. Você compraria da tua loja? Você compraria a tua oferta? Aí o pessoal não faz essa pergunta. E acha, por que o cliente não compra? Cara, você bota o cartão de crédito numa coisa que você não confia? Num produto que você ficou meio desconfiado, que não tem a característica dele, que não tem o tamanho, que não tem o peso... Você não compra. Então por que você acha que o cara vai comprar? Não tem como, não vai pra frente. Cara, acho que o maior erro é que as pessoas não tratam o dropshipping como, de fato, uma empresa, um negócio. Elas tratam como uma renda extra. Então, perfeito. Já começa o erro daí. Ótima definição. As pessoas já começam daí. Você tem que entender que uma empresa você tem que ser o mais profissional possível e tem que entender que você depende daquilo. Muitas vezes as pessoas têm uma outra atividade profissional e vêm querendo fazer uma renda extra com dropshipping. Então, a maioria não tem sucesso por causa disso. Ah, não estou falando que você tem que largar seu emprego. Eu ia te perguntar isso agora. E quem está querendo começar com uma renda extra, como que trata isso? Cara, eu vou te falar. Tipo, entra muito naquilo. E pelo amor de Deus, tá? Vou até olhar aqui pra câmera. Não estou falando pra ninguém largar o emprego e viver de dropshipping, não. Mas quem faz isso tem muito mais chance de dar certo que quem faz renda extra. E isso é fato. Vai dedicar muito mais tempo. Vai dedicar muito mais tempo. Eu tenho uma coisa comigo. Quem quer dá um jeito. Então, se você precisa manter 2 atividades no começo, cara, eu vou dormir menos, eu vou deixar de sair para fazer as coisas acontecerem. Eu sempre falo isso. No final, só depende de uma pessoa, só depende de você. Pode demorar 1 mês, 2 meses, não tem problema. Só que a gente é muito imediatista. Então, outro dia eu até vi, assim, um aluno mandou assim para mim, pô, no primeiro mês aqui eu faturei só 16 mil. Faturei só 16 mil, não sei qual que é a margem dele, enfim. Cara, você fica 4 anos, 5 anos na faculdade, sai devendo da faculdade... E 1 mês você tá reclamando que ganhou 16 mil? Faturou 16 mil, não sei quanto que ele ganhou, mas se a operação tá muito errada... Você sabe quem é o culpado disso? O mercado digital. Por quê? Tem um monte de gente aí que uma semana antes de botar um curso, qualquer coisa, viaja, compra carro. E o que acontece? As pessoas que estão do outro lado realmente acreditam que aquilo é uma realidade fácil e compram um sonho. Então, a ideia de... É bizarro isso que você falou. Cara, eu tenho alunos que faturam 50, 100 mil no mês
que acham que não tem sucesso. Porque o mercado mostrou que tem que faturar 1 milhão. Não, caralho, tipo, mas aí, que eu vou te loucura é falar. essa? Mas eu vou te falar, aí o erro é um erro que eu fiz há muito tempo, que eu cometi há muito tempo, que as pessoas cometem também. Elas acham que não estão tendo sucesso porque elas começam a se comparar com outras pessoas. Então, E elas não sabem qual que é a realidade mas dessas outras eu pessoas. acho que o ser humano não estava preparado para essa revolução digital tão rápida. E a pandemia acelerou muito mais isso. Total. Então, emocionalmente, o ser humano não está pronto para se autocomparar com outros da maneira que está sendo. E se você analisar o Instagram, tudo é vida perfeita. E cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Perfeito. Por isso que eu falo, não se compare com os outros. E o principal, não trate o dropshipping, qualquer modalidade no digital, como se fosse uma renda extra. Trate aquilo como um negócio que de fato pode mudar a sua vida, como mudou a minha, como mudou a sua. E se a gente conseguiu, cara, qualquer um consegue. E eu acho que ela pode ser iniciada como uma renda extra. Por exemplo, eu trabalho até as 6 da tarde, das 8 da manhã às 6 da tarde. Ok, ela é uma renda extra inicial, mas ela é um negócio. Então, Perfeito. cara, dedique, sei lá, vou dedicar, vou chegar em casa às 7, às 8, das 8 às 10 eu vou trabalhar em cima daquilo. Esse é o teu compromisso. Você tem que abrir mão de algumas coisas. Se você tivesse no teu trabalho normal, você ia ter que estar lá aquele horário. Então dedique, então aqui eu vou subir produto, aqui eu vou minerar a oferta, aqui eu vou fazer tráfego, aqui eu vou responder cliente. Ok, final de semana, tire 2, 3 horas. Por quê? Você está achando que trabalhando meia hora por dia, sem esforço, sem se abdicar de nada, vai dar certo. Pô, não existe isso. Me ensina qual que é esse mercado que eu quero participar. Tem jeito. Um dia me falaram que era só falar arrasta pra cima, mas eu não acreditei. E muita gente não sabe, né? Porque no começo, e ainda hoje, de vez em quando, eu ainda trabalho 16, 18 horas por dia. E não tem problema nenhum, porque eu sei o preço que eu estou disposto a pagar. E volto a falar, eu nunca tratei como renda extra, porque eu tive várias dificuldades. Mas se você tem 2 atividades, não pode largar seu emprego no começo, quem quer dá um jeito. Abre um monte de coisas ali e não trate como renda extra. Trate como um negócio de fato. E o último ponto que eu queria agregar é, se você vem de uma cultura de CLT, de prestação de serviço, e você vai entrar no mercado de empreendedorismo, onde a última coisa que existe é segurança, que é o que a pessoa que a pessoa que trabalha numa empresa, ela sabe que dia tal vai receber o salário, que ela tem o horário dela. Quando você empreende, acabou, isso não existe mais. Não existe mais segurança de dar certo, existe um risco muito grande de dar errado. Se você não está habituado com isso, se você não tem conhecimento, se você não sabe sobre gestão mínima de finanças, de reinvestimento, procure alguém que tenha nesse mercado, tipo assim, próximo a você, seja um Sebrae, seja o que for, e converse com as pessoas. Veja como você pode aprender, porque às vezes a tua cabeça vai literalmente quebrar o teu negócio. Então, o maior erro de todos inicial, com certeza você tem alunos que você já viu que passou por isso, é começar a ganhar dinheiro, ela tira todo o caixa da empresa, porque ela acha que amanhã vai ser melhor que foi ontem. O dinheiro é da empresa, o dinheiro não é dela. E aí ela compra, sei lá, o carro que ela queria, ela vai jantar no lugar que ela queria. Aí no outro dia para de vender porque aconteceu alguma coisa, ela não tem caixa, ela quebra. E tem uma outra coisa também que as pessoas erram muito quando estão começando. Elas vão lá e escutam várias pessoas que fazem. Porque tem vários plays que ensinam essa modalidade de dropshipping, que nada mais é do que um e-commerce sem estoque. Então, ela vê o A falando, o B, o C, o D, o E, e quer fazer tudo de uma vez. Então, escolha só um método. Pega um método ali e siga aquele método. Quando eu entendi que a gente poderia juntar o TikTok com a Taboola e traçar essa estratégia que a gente vem fazendo, ali eu vi que eu tinha um método e que a gente tinha um Potencializador muito potencial ali na mão, uma coisa de fazer uma coisa muito grande. Então, é justamente isso que eu falo. Ali a gente entendeu que aqui tinha um método, a gente está validando esse método e estamos escalando. Então, vou pegar e vou colocar outra coisa aqui no meio, um outro método? Não faz sentido fazer isso agora. Isso aqui, claro que a gente pode testar outras fontes, tudo, mas o método que está validado, que está funcionando é esse, vamos seguir esse. Imagina agora se a gente estivesse aqui colocando 5, 6 pessoas aqui para fazer coisa diferente, a gente não ia fazer nada. Exato. Então, as pessoas têm que seguir uma coisa só também.